De nome, mas eu sou internacional. Vocês não viram ali no quadro, não? Pregadora internacional. Eu quero começar por dizer que eu sou um ser humano, falho e tenho as minhas imperfeições, mas eu quero que hoje, que não seja eu que fale, mas que seja o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Porque antes de saber que eu ia pregar, eu tive um sonho super estranho. Até contei para a Raquel. Fiquei, meu amor, nossa, eu sonhei. Eu não sabia fazer a mínima ideia que eu ia pregar no domingo aqui em cima. Nossa. Mas aí eu tive um sonho que eu estava pregando, não sabia de nada. Que eu estava pregando aqui em cima e que de repente eu não sabia o que eu ia falar mais. Tipo assim, bloqueei e falei. Meu Deus, e eu olhava para as pessoas, eu não sabia o que dizer, ficava desesperada. E aí todo mundo começava a conversar, assim, uns com os outros, não sei o quê. Até os meus pais começaram a conversar. E eu pensei, nossa, eu falei, oh, mãe, até você está conversando, estou pregando. Aí meu pai falou assim, pai, mas você não estudou, você não sabe o que você vai falar agora? E eu, nossa, credo que horror. Aí fiquei com aquilo na cabeça, né, que eu tenho para a Raquel. Tinha Raquel, imagina que bico, subindo assim, não sabia o que dizer. Aí, passado um tempo, a Luísa falou, Adriana, você vai pregar? Eu, sonho. Mas Deus estava me despertando que Ele queria que eu me aprofundasse mais em conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, porque, aliás, esse é o nosso propósito aqui nessa terra, não é? Nós sabemos que estamos aqui só de passagem, estamos aqui para uma obra, e Deus nos separou para falarmos do amor dEle em tempo e fora de tempo. Então eu orei e falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero que aconteça o que eu sonhei, não vai acontecer porque eu vou me dedicar, eu vou estudar e eu não quero falar por mim, eu quero falar o que tu queres falar com as pessoas naquele dia. Eu falei, eu vou pregar sim, porque se eu tive esse sonho não foi por acaso, foi o Senhor me despertando a estudar e conhecê-lo melhor e poder passar um pouco daquilo que Ele passou para mim e para vocês. Aquilo que eu vou pregar está em Romanos 5. De 1 a 11, já foi lido aqui na palavra introdutória. E eu vou começar por falar para vocês em tópicos a essência de cada versículo. De cada versículo de Romanos 5. No versículo 1, nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. No versículo 2, nós temos acesso à graça de Deus por meio de Jesus Cristo e nos gloriamos na esperança da glória desse mesmo Deus. No versículo 3, nos gloriamos nas tribulações também, porque essa tribulação produz perseverança ou paciência. E a perseverança, no versículo 4, produz experiência. A experiência produz esperança. Versículo 5, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo é uma dádiva de Deus. No versículo 6, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, fracos. Jesus morreu por nós no tempo determinado por Deus. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode até ser que aconteça. Versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Versículo 9. Já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Seremos certamente salvos da ira. Versículo 10. Fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos inimigos através da morte do seu Filho. Vamos, portanto, ser salvos pela sua vida. Versículo 11. Por fim, nos gloriamos em Deus por Jesus Cristo, pois foi por intermédio dele que recebemos a reconciliação. Agora eu vou falar para vocês as conclusões que eu tirei desse excerto da Palavra de Deus. E foi o que o Espírito Santo colocou no meu coração, espero que vocês entendam. Ora bem, no versículo 1 diz que somos justificados mediante a fé, certo? Ou seja, a conversão ela realiza-se através da fé. Quando alguém se converte, ele converte mediante a fé. Quer dizer que a pessoa, para aceitar Jesus, ela tem que crer que Jesus ele é Filho de Deus, que Deus doou esse Filho para morrer por nós, que ao terceiro dia esse Filho ressuscitou
E tudo isso nos proporcionou um livre acesso a Deus. Nós voltamos a ter acesso direto ao nosso Pai. Certo? Primeiro, o que é ter acesso? Ter acesso significa ter entrada, poder aproximar-se, ser aceito, ser ouvido, ter liberdade para vir após ser removido cada obstáculo. E a palavra de Deus nos diz que nós voltamos a ter acesso a Deus. Se nós voltamos a ter acesso, é porque um dia já tivemos o acesso direto a Deus. Exatamente. Deus, quando fez o homem, ele fez a mais bela obra-prima dele. Ele se orgulhou muito daquilo que fez e ele proporcionou para nós, para o ser humano, um acesso direto a ele. Nós podíamos conversar com ele e ter uma intimidade com ele, porque pronto, ele era o nosso Criador, era o nosso Pai, nós tínhamos toda aquela intimidade. Mas o que aconteceu? O homem resolveu pecar, resolveu separar de Deus. Foram nossas atitudes do homem, que nos separaram de Deus. Nunca foi a intenção de Deus não ter acesso direto conosco. Nunca. Nós escolhemos isso. Nós escolhemos pecar e nos afastar de Deus. Mas Deus é tão bom, que Ele, já nesse momento, Ele já planeou um segundo plano e para que voltássemos a ter esse acesso com Ele. Nós perdemos o acesso, mas Ele já, naquele momento, já pensou muito rápido. Perdi o acesso com um dos meus filhos, vou ter que inventar algo muito rápido. E já inventou o segundo plano para voltarmos a ter esse acesso. Mas quando Adão pecou, nós ficamos destituídos, privados da glória de Deus, como diz em Romanos 3:23. E como nós ficamos privados desse acesso, dessa intimidade, dessa comunhão direta com Deus, como é que o povo fazia para se chegar a Deus? Nós não tínhamos o acesso livre, gente. Mas o homem continuou se comunicando com Deus. E era como? Israel se aproximava de Deus pelo sacrifício exigido e tinha de ser levado somente pelo sumo sacerdote. E isso está em Êxodo 29, versículo 36. Por favor, Gabi. Êxodo 29, versículo 36. Também, cada dia oferecerás para expiação um novilho de sacrifício pelo pecado, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Ou seja, para o homem obter o perdão de Deus pelos pecados que tinham cometido, eles tinham que oferecer um sacrifício a Deus, mas não era qualquer homem, tinha que ser somente um sumo sacerdote que levava isso a Deus. Mas, como já disse, nós voltamos a ter esse acesso a Deus. E como nós obtivemos essa aproximação? Voltamos a ter essa intimidade com Deus. Foi através do sacrifício de Cristo, Hebreus 9:14. Hebreus 9:14. Enfim, Gabi. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Amém? Foi através do sacrifício de Cristo. Antes eram os sacrifícios dos animais que nos aproximavam de Deus, mas mesmo assim não era um acesso livre. Jesus, pelo seu tremendo amor que tem por nós, resolveu ser Ele próprio o sacrifício e Ele próprio se doar, porque Ele era imaculado, como diz ali, Ele não tinha qualquer mancha, Ele não tinha qualquer pecado. Ele resolveu se doar por nós. E Ele se doou para que voltássemos a ter acesso a Deus. E, como o próprio Jesus afirma, Ele é o único caminho. Não adianta o homem achar que através de outras pessoas podem chegar a Deus, através de suas próprias ações podem chegar a Deus.
todos os caminhos levam a Deus, mentira. O único caminho que leva a Deus é Jesus. Como o próprio diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E essa aproximação será para quem? Mateus 11, de 28 a 30. Jesus nos proporcionou uma aproximação a Deus, não é? Vamos ver para aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Amém? Nós sabemos que nós que passamos por situações difíceis, nós que estamos cansados, nós que estamos desgastados das situações complicadas desta vida, nós podemos trocar o nosso jugo por um jugo muito mais leve. Mas também sabemos que, no versículo 3, a palavra de Deus, Romanos 5, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz que nós podemos nos gloriar nas tribulações. Como assim? Estou passando por uma tribulação e vou me gloriar nas tribulações? É isso mesmo. Nós podemos nos gloriar porque quando nós passamos por uma situação difícil, essas tribulações, o que elas vão produzir? Perseverança. E essa perseverança vai produzir... A experiência vai produzir esperança. Ok. Passamos por uma situação complicada. Passamos por tribulações. Por quê? Porque nós não pertencemos a este mundo. Nós passamos por situações difíceis porque o mundo está governado pelo pecado. Porque o Deus de século cegou o entendimento. E Satanás é o príncipe deste século. Por isso nós passamos por tribulações. Não porque Deus quer que passemos por tribulações, não porque Deus é um Deus ruim e quer que você passe por uma situação complicada, que é para ver se você tem fé e acredita nele mesmo. Nós passamos por situações complicadas porque nós escolhemos pecar. E nós escolhemos pecar, o mundo sofre o jugo do pecado. Satanás reina porque nós escolhemos pecar. Mas Deus permite que passemos por esse tipo de tribulações, porque essas situações difíceis vão produzir em nós a perseverança, ou seja, a constância, a firmeza, que por sua vez vai produzir experiência e vai produzir esperança. E o que eu retiro daqui é que Deus quer que nós atinjamos um nível de confiança plena. Nós temos que confiar plenamente em Deus. Por exemplo, eu antes costumava pensar assim: bem, o povo de Israel que estava cativo no Egito é um povo bastante burro. Por quê? Posso explicar meu raciocínio. Então, eles estavam presos e Deus resolveu salvá-los, libertá-los daquela escravidão. E pronto, houve todo aquele processo de convencimento. O faraó deixou, mas entretanto Moisés conseguiu, ele veio, mas chegava em frente ao Mar Vermelho e o mar estava fechado. Meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? Tem um mar na nossa frente, o exército atrás de nós, o que nós vamos fazer? Deus, com todo o seu poder, fez um milagre que nunca na história da terra eles tinham ouvido falar. Deus abriu o mar. No meio, velho. Deus abriu o mar. Nunca tinha acontecido. Entendeu? Foi o milagre. Nossa, Deus abriu o mar e o povo passou em seco. Ok. Passado para lá, o que aconteceu? Começaram a ficar com fome, começaram a ficar com sede. E começaram a murmurar. Então, Deus, todo-poderoso, super inteligente, dono de toda a sabedoria, ia abrir o mar para eles passarem e deixá-los morrer de fome ou de sede. Pelo amor de Deus, né? Se Deus abriu o mar, lógico que ele ia providenciar uma comidinha, uma aguinha, óbvio, não é? Eu quero saber, gente, mas que povo burro, meu! Deus abriu o mar para deixar eles morrer de fome. Gosto. Mas, pronto, o povo resolveu reclamar. Aí pronto, Deus fez brotar água da rocha e eles beberam. Ok, Deus abriu o mar e Deus matou a sede deles. Ah não, não quero esse Deus não, quero voltar para o Egito porque pelo menos lá eu comi e eu estou morrendo de fome. Deus abriu o mar, Deus matou a sede e eles continuaram reclamando.
Ok? Deus mandou o maná dos céus e eles começaram a comer. Eu pensava, como que pode, meu? Deus escolheu aquele povo burro, pelo amor de Deus. Deus fez um milagre tão grande, tipo, nunca ninguém tinha ouvido falar disso. Deus abriu o mar e eles, como é que eles puderam pensar que Deus ia deixar eles na mão por causa de água e comida, pelo amor de Deus? Deus tinha feito um milagre, a nosso ver, muito maior. Mas a verdade é que eu continuei pensando, assim, mas por acaso eu também sou assim. Se nós formos passar os dias de hoje, a maioria de nós também é assim. Quer dizer, Deus faz coisas mesmo grandes na nossa vida, num instante a gente esquece. Num instante a gente já está reclamando, meu Deus, eu não aguento esse problema, eu vou morrer. Eu vou morrer agora, é agora que eu vou descer para o melhor Senhor, eu não aguento, é muito difícil. Deus te livrou de algo ontem e hoje você já está reclamando que é muito difícil. Deus te livrou ontem e vai te deixar na mão hoje? Não faz sentido, não é? Nós não podemos ter como o povo de Israel. Vamos parar de murmurar, vamos fazer guerra contra nós, como o pregador me falou, vamos fazer guerra contra isso. Nós não podemos murmurar, gente. Nós sabemos que se Deus nos ajudou até aqui, né, Ele é fiel para continuar nos ajudando até o fim. Nós não precisamos temer. E apesar de sermos assim, né, como eu disse, nós temos essa tendência de murmurar e não acreditar. E apesar de Deus ter aberto o mar, nós reclamamos porque temos sede, porque temos fome. Deus nos ama. Apesar de sermos assim, Deus nos ama. E como Ele prova esse amor? No versículo 8, Ele prova esse amor por quê? Cristo morreu quando... Gente, percebam a profundidade disso. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, fracos, imerecedores, inimigos de Deus. Jesus morreu por nós quando nós não valíamos absolutamente nada. Entendeu? Ele morreu por nós nessa altura. E pronto, pode ser que alguém, por ser um grande homem, uma grande mulher, morra por algum justo, como a própria palavra de Deus diz. Mas morrer pelos injustos, se nós começamos a pensar quantas pessoas negam Deus, quantas pessoas blasfemam contra Deus, quantas pessoas falam mal de Deus, quantas pessoas não querem saber desse Deus, quantas pessoas não acreditam nesse Deus, Deus ignorou isso tudo, falou, eu amo meu povo, fui eu que os fiz, e eu vou provar esse amor doando meu filho, meu único filho, para morrer por eles, embora eles sejam pecadores, fracos, imerecedores, inimigos, meus inimigos. E o que essa morte de Jesus trouxe para nós? Trouxe a reconciliação com o Pai. Por que nós precisávamos de reconciliação? Porque nós pecamos e ficamos privados da glória de Deus. Então nós precisávamos de algo que voltasse a nos dar o acesso que eu falei no início. E a morte de Jesus foi precisamente isso. Através da sua morte, nós hoje temos livre acesso a Deus, nós estamos reconciliados com Deus. E já não precisamos de sumo sacerdote nenhum, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E hoje nós podemos nos gloriar, hoje nós podemos nos alegrar, hoje nós somos livres, hoje nós temos paz, nós temos alegria, porque nós conhecemos Deus, nós temos intimidade com Ele, porque um dia um grande homem, Jesus, resolveu morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E nos justificou, nós estamos justificados mediante a fé. Fé nele, nesse Jesus maravilhoso. E graças a Deus, onde abundou o pecado, porque nós resolvemos pecar, foi a nossa escolha pecar, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E essa graça é o favor não merecido. Graça significa favor não merecido. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecíamos tanto amor, nós não merecíamos nada disso, mas Deus escolheu nos amar. E hoje nós temos livre acesso a Ele, porque Ele prova esse amor nos dando o seu único Filho. Amém.